Vamos voltar no Evangelho de João, meus irmãos. João, capítulo de número 21. Eu quero que o Aloir coloque na tela, mas eu quero só a primeira frase, ou as duas primeiras frases do capítulo 21, versículo de número 3. Glória a Deus. Isso, compartilha aí, já tem mais de 100 irmãos nos acompanhando ao vivo. Só a primeira frase diz assim: disse-lhe Simão, vou pescar. Vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe Simão, vou pescar. Vamos repetir, porque eu falei só Simão, não falei Pedro, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Agora repete só essa frasinha, vou pescar. Pode se assentar. Vou pescar. Meus irmãos, espero que os irmãos que gostam de pescaria, só para informar que não é agora, é no outro dia. Né? Meus irmãos, estas duas palavrinhas, vou pescar, elas, olhando numa ótica superficial, ela não quer dizer nada. Vou pescar, nada mais do que isso. Porém, vinda da parte de quem está falando, ela já tem uma outra representação, ela já tem um outro sentido e ela já tem um outro foco. E estas duas palavrinhas, vou pescar, pastor Reginaldo, tem o significado de frustração, decepção. Vim até aqui, acabou todo o sonho, acabou todo o projeto, vou pescar. Como assim, pastor, que o senhor tem coragem de dizer isso? Porque esta palavra está vindo de Pedro. E Pedro um dia lá em Mateus capítulo de número 4, já havia deixado as redes. Pequeno susto, para você entender que não pode fazer como Pedro, deixar a rede do mestre e ir pescar para si próprio. Muito bem, esta palavra vindo da parte de Pedro, ela tem um peso maior, porque esse homem que diz vou pescar, é o mesmo homem que um dia, talvez 3 anos e meio atrás aproximadamente, havia dito, vou parar de pescar. Concorda comigo? Há 3 anos e meio aproximadamente ele havia dito, vou parar de pescar. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus havia dito, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E diz a Bíblia que eles, abandonando a rede, seguiram-no. Agora, ficam 3 anos e meio com Jesus, contemplam o sobrenatural de Deus, ver Jesus operar milagres extraordinários, ver Jesus morrer. Tem notícias que ele já ressuscitou. E agora, depois de tudo isso, não sei se ele comprou redes e barco novamente, ou pegou emprestado, ou quem sabe ele não tinha vendido, eu não sei. O que vocês acham? Talvez tenha apanhado emprestado, talvez tenha guardado isso, e quem sabe, a Bíblia não diz, vou encostar aqui porque quem sabe um dia vai precisar de eu pescar de novo. Talvez não seja esta a verdadeira posição de quem um dia recebeu o chamado de Deus, porque os dons de Deus são irrevogáveis. O caminho da chamada não tem retorno. Se Deus te chamou, é daqui para frente, não adianta. Se tentar voltar, não dá certo. Não dá certo. Por que o senhor está dizendo isso então, vou pescar? Porque nesta palavra, vou pescar, eu encontro nada mais e nada menos do que uma declaração de que deu até aqui, já deu o que tinha que dar, aconteceu o que tinha que acontecer, deixa eu voltar à velha prática. Mas nesta noite eu quero falar com você que o mestre não aceitou. Vou repetir, o mestre não aceitou. Foi atrás e diz, eu vou te curar, Pedro, porque o que você precisa
de um encontro restaurador, de um encontro curador. Pode ficar tranquilo que eu vou atrás de você, porque eu não vou abrir mão de você. Eu duvido se tem algum obreiro, algum crente me assistindo pela internet ou aqui dentro, porque esse negócio da internet é um negócio interessante. Sábado eu pregava em João Pessoa, na Paraíba. Quando terminou o culto, alguém mandando a mensagem pela barra de rolamento lá, e os irmãos me enviando. Meu esposo estava desviado há vários anos, está aqui chorando, voltou para Jesus. Daí a pouco chegou outra: minha filha acaba de ser batizada com o Espírito Santo aqui dentro de casa. Então Deus fala aqui e fala longe. Então nesta noite Deus marcou um encontro no Evangelho de João, e esse encontro, ele é um encontro restaurador, ele é um encontro curador. Por quê? Deus vai atrás daqueles que Ele chama, daqueles que acharam que dá para ir pescar, mas não dá. E eu duvido, se tem alguém aqui esta noite, seja passando pelo pastor titular da igreja, pela misericórdia de Deus, passando pelo vice, passando pelos demais pastores aqui, obreiros do crente, eu duvido se tem alguém aqui esta noite que um dia na sua carreira, na sua jornada, você não pensou em voltar atrás. Todos nós já pensamos em voltar atrás um dia. Todos nós. Só que o peso da chamada, aleluia, só que o amor com o qual fomos atraídos a Ele, esse amor nos abraçou, esse amor nos apertou, esse amor nos vinculou a Ele, e nós estamos presos com algemas invisíveis, e não dá para voltar atrás. Jeremias um dia tentou, eu estou sentindo Deus aqui, irmão, não sei vocês. Jeremias um dia tentou, Jeremias disse, capítulo 20, não vou tocar mais no assunto, não vou falar mais sobre isso, não quero saber disso. Sabe o que ele teve coragem de falar? O Senhor me enganou. Tipo assim, falou que a coisa era uma e o negócio era outra. O Senhor nunca me falou que eu ia chorar esse tanto que eu ia chorar. Mas o Senhor não precisa avisar o tanto que a gente vai chorar, porque no início do capítulo ele havia dito: eu estou com você. O que a gente vai enfrentar pelo caminho não faz diferença. O que faz a diferença é a garantia que ele disse: estarei contigo. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E Jeremias lá no capítulo 20 ele disse: eu não quero tocar mais nesse assunto, eu não quero falar mais disso. E ele mesmo faz uma declaração que quando ele pensava nisso, ele disse: eu queria parar, mas eu não consigo. Porque quando eu falo em parar, é como um fogo que queima dentro dos meus ossos. E mais à frente um pouquinho ele disse: tu foste mais forte do que eu. Eu vou repetir: tu foste mais forte do que ele. O amor que nos atrai a ele é maior do que o amor nosso por ele. O amor dele por nós é maior. Então ele foi atrás de Jeremias, ele foi atrás de outros, mas ele foi atrás de Pedro. Mas antes de falar no capítulo de número 20 de Pedro, 21 de João, melhor dizendo, eu gostaria de dizer algumas coisas interessantes em relação ao Evangelho de João. O Evangelho de João, ele termina falando sobre esta ideia de Pedro e pescar. Jesus aparece no cenário, manda eles jogar a rede do lado direito, eles puxam com 153 grandes peixes. Aí Pedro nota que é o mestre ressuscitado, pula na água, vai nadar até onde ele está. E quando ele encontra com o Senhor, Jesus já está com uma refeição posta, Jesus já tem pão e peixe sobre brasa. E eu estou fazendo uma pesquisa na Bíblia, em breve eu vou pregar sobre isso, sobre as águas e os pães que o Senhor apresentou ao longo da jornada, ao longo da história bíblica, e eu descobri que a fonte é a mesma. A água que saiu para o filho de Abraão, para Ismael, a água que saiu para Sansão, a água que saiu para Elias, a água que saiu, o pão que saiu para Elias, o pão que saiu para Jesus, os discípulos, tudo é a mesma fonte. Veio do mesmo lugar, da mesma padaria, da mesma fonte. Então, o que eu tenho aqui agora, ele encontra com o Senhor, e esse encontro é um encontro curador. Mas eu gostaria de dizer para você, antes de tudo isso, que o Evangelho de João é um evangelho muito interessante, diferenciado.
Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, que os escritores escrevem na mesma ótica. Por isso, sinótico. Ótico vem de ótica, vem de visão, na mesma visão. Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus tem a força do boi. Lucas, Jesus é o homem perfeito. E João não é um evangelho sinótico. João é um evangelho isolado entre os 4, porque em João, enquanto em Mateus Jesus é rei, tem a força do leão, é boi, é servo como Marcos, é o homem perfeito como em Lucas, no evangelho de João é chamado de o evangelho do Espírito Santo, onde este evangelho mostra que Jesus é celeste, que Jesus é do céu, que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu trazendo amor e verdade. Ele se fez carne, cheio de graça e de verdade. Mas ele começa dizendo que Jesus é Deus, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse evangelho de João, Jesus é o homem perfeito, é o evangelho do Filho de Deus. Coloca para mim João 20, 21, João 20, 31, que vai estar escrito, aleluia, que este evangelho é o evangelho que veio para provar que ele é o Filho de Deus. Coloca o versículo de número 30, Aloí, por favor. Jesus, pois, operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Não, primeiro para que creiais que Jesus é o Cristo. Vou repetir, é o Cristo. Pastor, mas e aí, o que tem a ver com essa palavra Cristo, Reginaldo? Essa palavra Cristo, ela vem do hebraico Meshirá, que quer dizer Messias. Ai, ai, ai. Messias, o Meshirá, o Messias, o prometido das nações. Messias, o prometido antes da fundação do mundo. Messias, ungido, porque a palavra Messias significa ungido. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo Yehoshua Meshirá, isto é, o Salvador ungido, ungido para salvar. Ai, que assunto tão lindo. Ai, que coisa tão gloriosa esse assunto. E esse evangelho, ele é escrito para provar que realmente, está escrito ali, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, vocês tenham então vida em seu nome, se crerem nele. Então só crê, ou melhor, só tem vida quem crê nele. Tem gente que pega na hora, né? Tem gente que entende. Tem gente que não entende, mas tem gente que entende. E esse evangelho, ele mostra, João, ele é um teólogo tremendo, né? Ele é um evangelho teológico, é um evangelho que mostra esse Cristo, tendo esse Jesus, tendo corpo, sendo humano, mas sendo Deus. É interessante, irmãos, que 98 vezes a palavra crer aparece no Evangelho de João. Quase 100 vezes a palavra crer aparece no Evangelho de João. Interessante que esse livro, ele é muito maravilhoso. Eu estava fazendo uma anotação outro dia, e eu achei muito interessante que a palavra Pai aparece 136 vezes. 120 vezes diz respeito a Deus Pai. Olha que lindo isso. Então ele é um evangelho tão maravilhoso como os outros, mas como ele trata
da divindade do Senhor Jesus, ele tem algumas coisas assim, eu diria que blocos ou conjuntos de verdades interessantíssimas, e ele fecha no capítulo 21 com a restauração desse Pedro. E eu quero adiantar para você, olha aqui para mim, por favor, que Jesus cura as decepções. Vou repetir: Jesus cura decepções, Jesus cura frustrações, porque ao longo da vida nós corremos o risco de frustrarmos. Nós podemos frustrar com pessoas, podemos frustrar com cidades, podemos frustrar até com amigos, mas tem uma coisa muito séria: nós podemos frustrar conosco mesmo, tá certo? Com nós mesmos. Obrigado. Podemos nos frustrar ou podemos frustrar com nós mesmos. Obrigado. Nós mesmos podemos nos decepcionar a gente mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não responda nem levante mão. Já teve algum momento na sua vida que você fez alguma coisa, quando você acabou de fazer, você fala: que burrada que eu fiz? Que você olha no espelho e diz assim: que eu fui fazer? E no final desse estudo bíblico eu vou mostrar para você um Pedro frustrado com ele mesmo, que precisava de ser curado e restaurado. E a palavra para o seu coração esta noite é: não vá embora, não desespere, porque ele pode curar a sua frustração. E o Evangelho de João tem essa receita. E existem alguns conjuntos de verdades. Por exemplo, o Evangelho de João registra 7 milagres de Jesus. O primeiro milagre é a água transformar em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, em João capítulo de número 2. Depois nós temos um outro milagre, que Jesus cura o filho de uma oficial. No capítulo 4, 46, Jesus cura o filho de um oficial. No capítulo de número 5, Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. É interessante que esse paralítico foi curado, foi embora carregando a cama, e você sabia que ele não ficou sabendo quem é que o tinha curado? Depois é que Jesus encontrou com ele novamente no templo e diz: olha, não peca para não te acontecer coisa maior, viu? Pior. Aí ele olhou e falou assim: hã? Aí diz a Bíblia que ele descobriu que era Jesus que tinha curado. Deixa eu te falar um negócio, abrir um parêntese, não fica triste não. O tanto de gente que está na igreja e conhece só o Jesus e não conhece ainda o Jesus que o curou. Vou repetir: está na igreja, mas não sabe quem é Jesus. Foi curado da dor do lado, foi curado da fincada, foi curado do coração, foi curado até de câncer, mas só sabe: um homem me curou, mas não sabe quem ele é, não sabe a sua divindade, não sabe a sua autoridade, não sabe a sua glória, não sabe o seu poder. É gente, e esse tipo de gente só vem quando Deus opera milagre. Você tem que botar ele na cadeira de roda e no carrinho de mão. Vamos para a igreja, meu filho, vamos para a ceia para adorar, vamos para o culto cultuar, porque ele conhece só o Cristo que cura. Mas aquele que conhece o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem para a casa de Deus não é pela cura que ele recebeu, mas é pela grandeza do Cristo que o curou. Jesus transformou água em vinho, número 1. Número 2, segundo milagre, curou o filho do oficial. Número 3, curou o paralítico no tanque de Betesda. Número 4, multiplicou pães, no fato, o episódio de André. Número 5, andou sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. Qual que é a lei da gravidade, pastor? É daquele cientista que descobriu essa lei, que tudo que você solta a terra atrai, né? Eu solto esse lenço, ele cai, porque existe na terra uma lei chamada lei da gravidade. Diga-se de passagem que, nesse momento, os japoneses estão de cabeça para baixo. E ele de lá para cá, diga-se de passagem que nós também estamos de cabeça para baixo.
porque a terra é redonda. Entendeu como? Então eles estariam lá embaixo, ou nós estaríamos embaixo. Então a gente deveria cair. Mas a lei que Deus criou, que é a lei da gravidade, nos puxa para a terra. E quem criou a lei da gravidade desafiou a lei da gravidade. Ó, era para você ter dado glória, mas deixa para lá. A gravidade não conseguiu puxá-lo, porque quem criou a lei da gravidade tem a autoridade sobre a lei que ele criou. Tem alguém que entendeu e pode dar glória a Deus? Amém? Sexto milagre que ele fez: curou um cego de nascença. Sétimo milagre que ele operou: ressuscitou Lázaro. E talvez você me perguntaria, pastor, por que João registrou somente 7 milagres? Porque o número 7 para os judeus, e o número 7 na Bíblia, tem a ideia de completude, tem a ideia de totalidade. O Aloir colocou lá, e pode colocar de novo, só a título de ensinamento, de fixação, porque João capítulo 20, o versículo 30, diz o seguinte, está escrito: Jesus, pois, operou também em outra presença de outros, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Nesse só tem 7. É bem verdade que João, um pouquinho à frente, disse que se fosse anotar todos os milagres que Jesus operou, os livros do mundo inteiro não caberia. Isso é uma hipérbole para mostrar que o poder dele de curar e de fazer milagre é ilimitado. Amém? Porém, parece que João registrou só 7, porque é o seguinte: se não acreditar com os 7 que ele registrou, pode falar 8, pode falar 9, pode falar 10, pode falar 15, pode falar 20, porque quem acredita nesses 7 já é suficiente. Me desculpa, mas deixa eu ser franco. Você conhece o tipo de crente que ele está sempre ameaçando Deus? Se tu não fizer esse milagre, Senhor, eu não vou. Não vai onde, filho? Não vai fazer o quê? Vai alterar Deus em alguma coisa? Quem não acredita em 5, em 7, vai acreditar em 10. Você já viu aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai que fala para o filho, ou fala para o empregado, dizendo: eu já falei com você 1000 vezes e você não ouviu. Não ouve mesmo não, porque quem não acredita em 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode falar 1000 vezes. Amém, irmão? Então esses 7, João falou: anotei esse para que creiais. E se vocês acreditar, tem vida, vai ser salvo. Então, 7 milagres. Mas esse evangelho de João também, ele registra de forma conjugada. De forma conjugada? Alguma coisa pode ajudar, pastor? Ok. Alguma coisa conjugada, se alguém do irmão lembrar de alguma coisa, por favor, pastor Simaus, demais pastor, soma comigo aí, conosco, né? Amém? 7 milagres, mas agora eu vou para um segundo grupo, que eu disse para os irmãos que há um conjunto de verdades no Evangelho de João, interessantíssimo. Primeiro conjunto de verdade, 7 milagres. Segundo conjunto de verdades, 7 vezes Jesus disse: eu sou, de forma conjugada. Ele disse: eu sou o pão da vida. À medida que eu for falando, se você achar que merece um amém, se você achar que não merece, fica tranquilo, fica em paz. Eu sou o pão da vida. Número 2, eu sou a luz do mundo. Número 3, eu sou o bom pastor. Número 4, eu sou a porta das ovelhas. Número 5, eu sou a ressurreição e a vida. Número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aleluia! Número 7, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 7 vezes ele disse isso conjugado. Fora a outra vez que ele falou um negócio fenomenal em João capítulo 8, versículo de número 58, porque os discípulos estavam conversando com ele e de repente tinham outras pessoas
perto dele, e Jesus falou uma coisa que pirou a cabeça daqueles que estavam perto dele. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo. Coloca o versículo de número 57, por gentileza. Disse, vamos no 56, porque ele disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e ficou alegre. Deixa aí, veja bem, olha o que Jesus está falando. Abraão tinha vivido aproximadamente 1750, 1800 anos antes de Jesus, e a Bíblia está dizendo que Jesus falou: Abraão viu o meu dia e ficou muito alegre. Que negócio de Abraão viu o dia? Será que não foi no Monte Moriá, quando o Senhor disse: para ti o cordeiro eu vou prover? Aleluia. Oh, aleluia. Será que dá para você entender que ele disse: não mate o teu filho, porque o cordeiro para o holocausto eu já providenciei? Taiaquebe Assúria, Erremandarabia Shai. Eu sou. Antes Abraão viu o meu dia e se alegrou. Agora coloca o versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: você ainda não tem 50 anos, como é que você viu Abraão, que viveu há 1800 anos atrás? Aí Jesus limpa a garganta, eu imagino, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Tem gente que entende e abraça esta verdade: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eu vou para Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 12 e 13, quando o Senhor se manifesta a Moisés lá no Sinai. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13, está escrito, versículo de número 13, coloca o 13 por gentileza. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu vou falar com ele? Que lhes direi? Aí o Senhor disse para ele: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esta palavra eu sou do hebraico é YHWH, de onde você tira a palavra Iavé, e a palavra Iavé de onde você tira a palavra Jeová, e a palavra Jeová significa autoexistente, aquele que subsiste por si mesmo, sem depender de ninguém. Eles estavam conversando com o eu sou. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, ficava feliz de estar numa igreja esta noite que está pregando a doutrina da palavra de Deus, a doutrina, a cristologia, dizer que Jesus é o centro. Enquanto eu estou pregando, Ele cura. Enquanto eu estou pregando, Ele batiza com o Espírito Santo. Enquanto eu estou pregando, Ele renova. Enquanto eu estou pregando, Ele levanta o caído. Enquanto eu estou pregando, Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. É muito interessante, irmãos. Uma das doutrinas lindas da Bíblia, a cristologia, que estuda a pessoa do Senhor Jesus. Eu amo isso, pregar sobre isso. É muito interessante que, se você conhece quem Ele é, irmãos, deixa eu abrir o meu coração para vocês. Eu fico triste, irmão, de você ter que ir atrás de alguma pessoa da igreja há muito tempo, porque ele parou de caminhar por causa de uma coisa tão pequena. Quem conhece Jesus, irmãos, não fica com esses bicos, não vou porque não sei o que, não me visitou, não sei o que. Quem conhece Jesus está aqui por causa dele. Tem alguém entendendo isso não? Quem conhece Jesus não peca, não é porque o pastor está vigiando, porque eu não vigio ninguém. Quem conhece Jesus não peca porque o ama.
Quem conhece Jesus vem para a casa dele, não é porque para fazer número, não vem porque sabe que aqui a voz de Deus vai bradar no coração. Okay? Esse negócio de visita é uma benção. Eu sou muito falho, eu sou ruim de visita. É tanta coisa que quase não visito, mas eu sempre falo que Deus visitava Adão todo dia, ainda desviou. Você visita segurar-se crente, meu filho? Me dá o nome de quem está querendo sair, que eu vou amanhã atrás dele. Você visita ele porque ele está com raiva, daqui 30 dias fica com raiva de novo. Quem conhece Jesus está aqui não é por causa de ninguém, a não ser ele. Quem conhece Jesus está no ministério é por causa de Jesus. Ele está aqui para adorar. Esse ambiente está bom, irmãos. Jesus está aqui. E João vai tratando desses negócios assim. E eu poderia falar muita coisa sobre o que João disse, sobre a divindade dele. Tanto o João primo aqui, o João escritor, como o João primo Batista. Porque João Batista falou coisas tremendas a respeito de Jesus. Coisas tremendas. Quando ele foi apresentar João, ele falou: eu estou mostrando ele para vocês aqui agora, eu estou vendo ele agora. Mas antes que eu aparecesse, ele já era. Porque antes que eu nascesse, ele já existia. Foi João que falou isso. E João falou: então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Então, o primeiro conjunto de verdades maravilhosas, impactantes que eu encontro no Evangelho de João são os milagres. Segundo, 7 milagres. Segundo, 7 encontros, mas essa oitava afirmação que é Jesus dizendo eu sou. As outras foram conjugadas. Agora, para concluir, que eu estou falando há 30 minutos, já há 30 minutos que estou falando, vamos mais uns minutinhos, eu quero falar de um conjunto de mais 7 coisas no Evangelho de João. Primeiro, 7 milagres. Segundo, 7 vezes ele disse eu sou, de forma conjugada. Terceiro, 7 encontros de Jesus no Evangelho de João. Encontros não de operação de milagres, mas encontros que eu chamaria de encontros didáticos. Porque esses encontros não têm milagres, mas esses encontros são transformadores. Porque não é só milagre que caracteriza, não, a grandeza de Deus, não. Existem encontros que não acontecem, existe culto que não teve uma cura de milagre, mas teve um moldar, uma presença, um trabalhar, um quebrantar. Amém, irmãos? Oh, aleluia. O primeiro encontro que eu acho aqui no Evangelho de João está no capítulo 1, é o encontro dele com Natanael. Capítulo de número 1, versículo de número... a partir do versículo 44, que o André encontrou meu irmão, seu irmão, depois ele vai, olha aí achou Filipe. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E aí o versículo seguinte diz que Filipe achou quem, irmãos? Natanael, e disse-lhe: olha, a gente encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Não, irmão, presta atenção no negócio. Tem uma profecia de não sei quantos mil, não sei quantos anos. Agora o camarada do nada aparece dizendo: a gente encontrou aquele Messias que o Moisés falou nele. Aquele Moisés que quando sacrificou o cordeiro tipificava ele, entendeu? É aquele Messias que quando Moisés tocou na rocha e saiu água, tipificava ele, entendeu como é que é? Tem alguém entendendo aí? Não, é isso, né? É isso mesmo, não é verdade? É aquele sumo sacerdote que quando entrava no Santo do Santo uma vez por ano, é o Messias que entraria uma vez só, para nunca mais, porque o véu do templo seria rasgado. Então a gente achou, o Filipe, olha que profundidade do Filipe, a gente encontrou Natanael e disse: a gente achou o Messias, aquele que Moisés havia falado, que os profetas haviam escrito sobre ele, que é Jesus de Nazaré, filho de José. Agora vai o versículo de número seguinte: disse-lhe Natanael: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Olha a ideia do camarada. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que a cidadezinha de Nazaré, lá do norte da Palestina, pode vir alguma coisa boa? Eu acho interessante da resposta de Filipe, irmãos. Que Filipe não falou assim: não, rapaz, você está duvidando daquela cidade lá, o homem é assim, assim, assim é mesmo, não, você precisa de ver. Mas o que Filipe falou? Não vou explicar nada sobre Nazaré, só vou te dizer uma palavra. Vem cá para você ver. Irmão, leva mal não, esse negócio de ficar empurrando o camarada. Não, rapaz, Jesus, não sei o quê. A pessoa tem que ver, tem que vir e tem que ver. Quem experimenta Jesus não larga por nada, irmão. Quem encontrou com ele, não... Aleluia. Você lembra que há 2 domingos atrás eu preguei aqui sobre o Deus de encontros? Quando saiu daqui, uma nova convertida, saiu quando ela entrou dentro do 11, né, Daniel? Ela falou com o Daniel estava no volante, e ela falou: irmão Daniel, encontrei com Deus hoje. Quando ela sentou no banco, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Aqui dentro do nosso ônibus aqui, ó. Quem encontra com ele nunca volta no mesmo caminho, né? Aí Filipe falou: vem cá para você ver, vem e vê. Olha o 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, presta atenção. Jesus viu Natanael, que o Natanael estava indo ao seu encontro. Quando ele chegou perto de Jesus, ele não falou nada com Jesus, Jesus é que falou. Virou para ele e disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há engano. Aí está um homem sincero. Irmãos, Jesus elogiando. Aí está um homem sincero, um verdadeiro israelita. Nele não há dolo, nele não há engano. Porque Jesus conhece, né, irmão? Jesus conhece tua cara atrás da máscara, a minha cara atrás da máscara. Eu posso colocar a máscara e você imaginar uma coisa de mim, mas o Senhor, Ele vai além da máscara. Olha aí um verdadeiro israelita que não há engano. Vamos para o 48? Aí o Natanael ficou meio enjoadinho e falou: de onde o senhor me conhece? Que negócio é esse? Você está falando que eu sou um verdadeiro israelita em que não há engano? De onde o senhor me conhece? Jesus falou: Natanael, aleluia, Natanael, antes que Filipe chamasse você para vir encontrar comigo, eu vi você assentado debaixo de uma figueira. Eu vi você sentado debaixo da figueira, Natanael. Antes de você querer me encontrar, eu já havia te visto. Tem alguém que entende isso, irmão? Tem gente que não entende, né? Fala a verdade. Mas a maioria entende. Ele já tinha te visto debaixo da figueira. Aí Natanael respondeu-lhe, já chamou logo Jesus de Rabi, mestre. Não tenho mais dúvida, mas não era ele que estava perguntando: será que veio alguma coisa boa de Nazaré? Agora já está todo apaixonadinho com Jesus, dizendo: tu és o Filho de Deus. E tem um detalhe, e aí tu és o Rei de Israel. Irmão, foi revelação, eu estou todo arrepiado aqui. Foi revelação imediata. Jesus falou com ele: eu te vi sentado debaixo da figueira. Aí ele falou: tu és o Filho de Deus, tu és mestre, tu és o Rei de Israel. Adoro um pouquinho, deixa eu descansar. Estou querendo aprender agora, é aquele, ó. Tá chorando por quê? Esse é bonito, né? Se tem um Deus. Agora que eu sei nisso, você ficava escutando esse hino de madrugada, né? Tá chorando por quê? Se você te viu debaixo da figueira,
e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra-te. A glória de Deus está aí dentro da casa. Falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a não chore, quem cuida de você não dorme. Que tudo vai descer. Calamando arebaço. O Yandegebe ela sob a enxerga. Está chorando por quê? Se tem um Deus que cuida de você. Depois eu falo que um culto desse vira congresso e tem gente que não acredita. Primeiro encontro, Natanael. Mas agora o Aloir vai colocar para mim o versículo depois disso: tu és o rei de Israel, tu és Rabi, tu és o filho de Deus. E o versículo seguinte, olha o que esse homem, após falar com Jesus, o versículo 50. Não, olha para o telão. Jesus respondeu e disse-lhe: só porque eu te falei que vi você debaixo da figueira, você já acreditou? Espera aí. Não precisou de eu te dar muita explicação, não precisou de eu fazer muito milagre. Senhor, se tu fizer aquele milagre, eu vou acreditar que o Senhor é Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Se Jesus vai precisar de ficar fazendo toda semana um milagrinho para você continuar adorando a Ele, esse Natanael nem viu o milagre. Jesus só falou que viu ele debaixo da figueira. Ele já está dizendo: tu és Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Já desmanchou todo. Aí Jesus falou com ele, Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Então te prepara. Eu profetizo na sua vida esta noite, te prepara, porque daqui para frente você vai ver coisas maiores. Prepara, porque você vai ver coisas maiores. Eu profetizo na sua vida. Prepara, porque daqui para frente você vai ver coisa maior. Tá chorando por quê? Eu não sei. Ele te viu sentado debaixo da figueira. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Primeiro encontro, Natanael. Segundo encontro, Nicodemos. João 3. Foi ter com Jesus de noite. Irmão, Jesus pegou esse camarada e deu nele um banho, escondeu por causa dos judeus. Ele era um homem rico, ele era um homem importante, membro do Sinédrio, nata da sociedade. Ele era nata da sociedade. E foi ter com Jesus de noite por causa da sua posição. Aí Jesus falou: Nicodemos, você vai ter que nascer de novo, filho. Você é muito rico, você é muito poderoso, você tem status, você é da High Society, né? Da alta sociedade, né, Robiano? No inglês, na High Society. Você vai ter que, entendeu? High Society e tal, você é da alta sociedade. Mas eu tenho uma notícia para você: não importa o grau que você tem na sociedade, se você é da ralé, se você é da média, se você é alta sociedade, você vai ter que nascer de novo. Porque ninguém pode chegar ao céu se não nascer de novo. Quem nasce de novo é diferente, irmão. Quem nasce de novo abandona o pecado.
Quem nasce de novo não fica agarrado em coisas materiais. Quem nasce de novo está apaixonado com Jesus. O camarada sabia tudo e não sabia nada, Sodré. Sabia tudo e não sabia nada. Por quê? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus falou com ele: Nicodemos, você é mestre em Israel, ainda não sabe isso? Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito. E foi exatamente para esse homem que Jesus falou coisas fenomenais. Que Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, acho que você não entendeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Vamos de novo no 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Filho de Deus. Mas vamos deixar, porque o nosso tempo acabou, já faltam praticamente 15 para as 9. Vamos mais um cadinho, irmão? Terceiro encontro de Jesus, samaritana. 5 maridos tiveste e o sexto não é seu. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Eu vou falar para você uma coisa. Como pregador, é bom pregar para muita gente, desde que você receba a mensagem. O pastor Chiquinho falou que semana passada que negócio de pregar, eu aprendi essa, nunca vou esquecer. É igual cozinheira, vai fazer comida amanhã. Por exemplo, o Reginaldo vai ter que dar alguma coisa para ele comer agora à noite. Ainda bem que ele fez aquela cirurgia de redução, a coisa vai ser mais simples. Mas a Eunice certamente fica pensando: o que vai fazer? Aí as irmãs pensam: amanhã, o que eu vou fazer para o almoço? Espero que ele vá antes. O que a gente vai fazer? Vou fazer um fricassê, vou fazer uma lasanha, vou fazer um frango, vou fazer não sei o quê. Não fala esse trem não, irmão, porque eu estou de regime. Entendeu? Mas deixa eu falar. Aí, quando decide: não, vou fazer um frango com quiabo, aí o seu coração fica em paz. Pregar é assim, é até a hora que você define o que vai falar. Na hora que o Espírito Santo deu, você fala: pronto, acabou. Aí você fala para 10, para 50, para 1000, para 100 mil pessoas. É assim. Então, o que eu acho interessante é que tem pessoas que ele aficionadas por pregar por multidões. Mas os textos mais lindos da Bíblia, Jesus falou para uma pessoa só. João 3,16 foi só para Nicodemos. E para a mulher samaritana, um encontro que mudou a vida dela, Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só para ela. Eu ia falar que louco, mas é no bom sentido, com a palavra de Deus. Eu fico apaixonado. Jesus encontrou com ela e disse: dá um golinho d'água aí, igual menina, você tem um golinho d'água aí? Ela falou: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus nem esquentou o negócio de samaritano, se comunicava com judeu ou não. Jesus falou: ô mulher, se tu soubesse. João 4, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você que lhe pediria: dá-me de beber. Porque quem vier aqui nesse poço de Jacó beber água, vai ter que voltar aqui para beber outra vez. Mas aquele que beber da água que eu der, esse nunca mais vai ter sede, porque vai fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí Jesus falou com a mulher falou com Jesus: mas és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu água aqui desse poço, ele, a sua família, o seu gado, você é maior do que ele? Aí Jesus falou: vai lá, chama teu marido. Aí bagunçou. Não tenho marido. Disseste bem. Não tem mesmo não, porque você já teve 5 e o sexto não é seu. Aí o que ela falou? Veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram aqui nesse monte Gerizim. Agora vocês dizem que é lá em Jerusalém que é o lugar que te deve adorar. Bom, eu estou falando ali de cor e o Aloí agora pôs para me ajudar, que é bom que eu não vou errar. E aí a coisa vai confirmar. Aí no versículo 21, para a gente comemorar,
Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aleluia. Vós adorais a quem vocês não sabem, nós adoramos a quem nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas tem um detalhe: mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adoram. Adorarão em Samaria, adorarão na Judéia, adorarão na Galileia, adorarão em Jerusalém, adorarão nos Estados Unidos, adorarão na rua Santos Dumont 197 Ipanema, adorarão em Viçosa, adorarão em qualquer lugar que reunir, adorará. Adora um pouquinho, crente. Como é que é o hino do Mariano que fala negócio de adorar, Marquinhos? O Gladismar não veio hoje? Adorarei, Falou aí, Deus te abençoe. Você pensa um negócio, o hino já está na tela. Rasgado eu posso entrar, adorarei, não me interrompas. Deixa aí essa tela. Quero adorar. Jesus falou com ela: e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto é, não é só aqui em Samaria, não é só em Jerusalém, não é só na Judéia. Por quê? Porque eu estou indo para a cruz e lá eu vou rasgar o véu. E quando eu rasgar o véu, o caminho do céu vai ser aberto. Aí não precisa de Jerusalém. Onde tiver alguém adorando, a minha presença estará, e o meu espírito só mais uma vez. Adorarei. Quero ouvir vocês. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei. Quero adorar. Terceiro encontro, a samaritana. Não vai dar tempo para a gente falar de tudo. Quarto encontro, uma mulher adúltera em João capítulo 8. Quando eles levam esta mulher e jogam ela aos pés de Jesus. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei, eu aprendi ela muitos anos atrás, sobre alguns erros que a gente encontra de atitudes em João capítulo 8, quando levaram a mulher aos pés de Jesus. Primeiro erro que eles cometeram: tentar colocar Jesus num beco sem saída. Porque eles disseram: a lei manda que apedreje. O que o senhor acha? Primeiro erro, tentar colocar Jesus num beco sem saída. Segundo erro, levaram só a mulher, não levaram o homem. Mas a gente não encontra só erro aí, encontra acerto. Primeiro acerto que eles fizeram: levaram a mulher para os pés de Jesus. Se tivesse levado para o pé dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos e dos escribas, aí tinha dado ruim. Mas julgaram a mulher exatamente nos pés de Jesus. Mas deixa para lá o negócio dos erros. São 7 erros que a gente encontra aí, acertos, erros e acertos. 3 mais 3 e mais 1. Aí quando eles jogam aquela mulher lá, Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, ou estiver sem pecado, não é que atire a primeira pedra, não. Jesus não falou isso não. Seja o primeiro a atirar pedras. E eles, foi saindo um por um e foi embora. Esse encontro aqui mudou a vida de muita gente e precisa mudar a nossa. Sabe por quê? Quem aqui não peca, não tem falha? Então, antes de apontar o dedo ou jogar pedra, pense primeiro na sua situação diante do Senhor, que você está aqui por causa da misericórdia dele. Eu estou aqui por causa da misericórdia dele. Quinto encontro, e a gente está quase terminando: a mulher que ungiu os pés de Jesus.
Possivelmente Maria, irmã de Lázaro. João capítulo 12, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. E eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia dá um glória comigo. Eu aprendi isso essa semana, achei isso muito interessante. Quando eu aprendo, eu gosto de passar para frente. Aprendi ouvindo um pastor, ele falou esse negócio, eu achei muito interessante. Que a Bíblia, ela não só registra o que Deus fez por nós, mas a Bíblia tem registro do que pessoas fizeram para Jesus. Você sabia que há um livro que registra aquilo que você faz para o Senhor? As nossas atitudes estão registradas. Malaquias capítulo 3 está escrito, ou 4, há um memorial diante de Deus. Um memorial descrevendo tudo. E Jesus, eles acusaram esta mulher, e Jesus disse, não fale nada, porque ela está fazendo isso, ela está preparando o meu corpo. E sabe o que Jesus falou? O nome dela será lembrado. Nesta noite nós estamos lembrando do que esta mulher fez. Quinto encontro que deixou marcas. Sexto encontro do lava-pés. Encontros no Evangelho de João, do lava-pés. Quando Jesus mostrou para eles que, não obstante ele sendo Deus eterno, ele mostrou que aqui é o seguinte: o menor é o maior. Eu aprendi uma frase, irmãos, que ela é muito interessante, ela não é minha, ela é do pastor Marcelo Gomes, um pastor presbiteriano, que ele disse que só sabe, ou melhor, só quem sabe o que é, pode ser menos. Não, eu vou explicar. Só quem sabe o que é, pode ser menos. Você conhece aquela pessoa que ele está sempre buscando um aplausozinho? É porque ele ainda não sabe o que ele é. Você viu o que eu fiz? Você viu como é que foi? Você viu como é que eu agi? Você viu como é que eu? Isso é quem não sabe o que é. Porque quem sabe o que é, consegue ser menos. Forte isso ou não? Quem sabe o que... Jesus sabia quem ele era. Então não é vergonha nenhuma eu tirar uma toalha, enrolar aqui na minha cintura e lavar os pés dos meus discípulos. Um encontro que me ensinou a servir. Aleluia. Alguém entende isso aqui? Sabe quem é o maior aqui? É aquele que é melhor para servir. Mas aí eu termino, que faltam 7 minutos para as 9 horas. Eu busco aqui no meu iPad a seguinte definição: o encontro de Pedro com Jesus. Porque este encontro foi um encontro curador, um encontro transformador. E eu vou terminar lhe dizendo a seguinte coisa. Você acha que quando Pedro disse vou pescar, vamos voltar lá no início, é claro que voltar, vamos no começo do que eu comecei falando, no início do que eu estava dizendo, que Pedro, quando disse vou pescar, na realidade era a expressão de um trauma. Porque eu anotei aqui, irmãos, Pedro às vezes ele estava confiante demais. Pedro às vezes estava afoito demais. Pedro às vezes estava protetor demais. Como assim, pastor? Um dia ele tirou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. Ele falou, não vem querer tocar em Jesus não, que eu vou proteger ele aqui. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus teve que pegar lá um super bonder, ir lá e colar no lugar. Não, irmão, não é super bonder não, é o poder dele. Pegou, corou a orelha no lugar. Corou a orelha direitinho, que se a gente fosse colar, podia colar de cabeça para baixo. Jesus foi lá e pôs a orelha dele no lugar direitinho. Até Eunice riu de mim agora, né? A gente fala cada coisa, né, Eunice? Cobre a minha cara com teu sangue, né? Igual a Vanja diz, né? Então é o seguinte, meus irmãos, Pedro às vezes estava, mas Pedro às vezes estava o quê? Estava desanimado demais. Pedro às vezes estava desanimado demais. Vou pescar, vou embora. Você sabe por quê? Ele já havia afundado no mar da Galileia uma vez, mas ele também havia dito para Jesus em Lucas capítulo de número 22, no versículo 33, Jesus havia dito, Senhor, negar, se for preciso eu até morro por causa do Senhor. Aqui tem, aqui tem peito, aqui tem raça, aqui eu não nego não. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. E não é só a prisão, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Se for preciso, eu morro junto com o Senhor. Que camarada macho, bravo, hein? Que camarada poderoso. Aí Jesus falou, Pedro, deixa eu te falar um negócio. Satanás pediu para passar você numa peneira,
Mas você fica tranquilo que eu intercedi por você, tá bom, filho? E quando você se converter, você comunica com os seus irmãos, tá bom? Palavra de Deus meus irmãos. Aí daí, o que Jesus falou com ele? Ô Pedro, você fica tranquilo que antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E diz a Bíblia em Lucas capítulo 22, que Pedro seguia-o de longe. Veio uma moça e olhou, falou, esse aqui estava junto com eles aqui, olha ele lá. Você está doido? Eu não sei o que você está falando não. Daí a pouco vem outro e pergunta, não, é dele, é da turma dele, eu nem sei o que você está falando, eu não conheço esse negócio. Daí a pouco vem o terceiro e fala, ele fala, ih, não quero nem saber, não, eu que sou dele, não sei, olha onde eu estou aqui, não sei o que e tal. Ao galo. Não vou arriscar não, porque uma vez eu tentei cantar igual o galo, ficou feio demais. Vocês lembram, né? O galo cantou, não vou arriscar não, foi feio demais. O galo cantou, aí sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro chorou. Coloca para mim, eu acho que é o último versículo aí de Lucas, que Pedro chorou amargamente. Olha o que está escrito. E saindo Pedro para fora. Repita comigo a última frase do versículo. Chorou amargamente. Olha para cá. Jesus morre, Jesus ressuscita. E eu estava vendo hoje em Marcos, capítulo 16, versículo de número 7. Eu achei tão interessante isso, irmãos. Eu confesso para você que eu gosto de pregar aquilo que mexe comigo. Sabe o que está escrito aí? Jesus conversando com as mulheres que o encontraram no sepulcro, Jesus disse assim, mas ide, dizei, ou melhor, o anjo, né? Foi o anjo aí que falou, não é? Olha, mas ide, dizei a seus discípulos, e fala também com Pedro. Você não acha que o Pedro estava meio decepcionadinho, não? Você não acha que o Pedro estava frustradinho, não? Ele podia ter dito, diga para os meus discípulos que eu vou adiante deles. Mas ele falou, diga para os discípulos e fala também com Pedro. Que a situação dele é pior. A situação dele é terrível, né? E agora, já está bem desviadinho mesmo. Está pescando Pedro. Jesus aparece na beira do mar. Estou falando há 1 hora. Mas Jesus aparece na beira do mar. Está lá. Manda lançar a rede do lado direito, porque tinha pescado a noite inteira, não pegado nada. Quando sai com 153 grandes peixes, não 305 peixes, 153 grandes peixes, puxa a rede, 153 grandes peixes, Pedro pula na água, nada até onde está Jesus, os discípulos vêm, Jesus serve uma refeição para eles, com pão e peixe assado. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre as 3 fogueiras na vida de Pedro, mas hoje não é isso que eu vou pregar. A fogueira lá que estava na hora aquentando, na hora do galo cantou, essa fogueira que proveu o pão e a fogueira de Atos 2. Você lembra dessa pregação? Lindo isso, né? Tremendo isso. Pega o esboço aí, Reginaldo, para você pregar lá. Vai lá. É o seguinte, quando Jesus serve para ele a comida, Jesus o chama em particular e Jesus agora começa o processo de cura de Pedro. Irmão, se fosse eu, se fosse você, o que você diria para Pedro? Vamos lavar roupa suja? Hoje, Pedro. Vamos lavar roupa suja hoje, Pedro. Afundou no mar da Galileia, seu Pedrão. Me negou 3 vezes, seu Pedro. Agora eu ressuscito e você não acreditou. Você veio aqui para pescar. Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, você me ama? E eu encontro aqui para concluir 3 olhares que o Senhor desafiou Pedro. Primeiro olhar, Pedro olha para dentro, porque é dentro que está a mágoa, é dentro que está a frustração, é dentro que está a decepção. Quem conhece o seu coração é você e Deus, porque eu olho por fora, Deus olha por dentro. E o Senhor disse, Pedro, tu me amas, Pedro? Aleluia, Deus está aqui. Jesus começa pelo coração. Não adianta você estar vestidinho, bonitinho por fora e com o coração detonado, quebrantado, sem fé, sem alegria do Espírito, sem comunhão com Deus, cheio de mágoa, cheio de rancor, de frustração. Essa noite é a noite da cura.
Até quando você vai carregar esse monte de mágoas? O caminho é, olha para dentro, olha para o seu coração. Você me ama, Pedro? E ele perguntou para ele, filéus me, isto é, amor fraternal. Você me ama, Pedro? Primeiro amor. Segunda vez, você me ama, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, diz a Bíblia que Pedro entristeceu-se pela terceira vez. Aí depois que ele responde, o Senhor diz para ele a seguinte frase: Pedro, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Só pode apacentar as ovelhinhas de Jesus quem ama Jesus. Se você não ama Jesus, você nunca vai fazer nada para Deus, porque quem é apaixonado por Ele é que vai cuidar das ovelhas dele. Guarda isso esta noite. Meu Deus do céu, apacenta as minhas ovelhas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Ei, crente, olha para mim, você que está aqui, e mais 187 pessoas que estão nos acompanhando online. Como é que está o seu nível de amor a Jesus? Você ama Jesus mesmo? Jander, quando você está na solidão de um quarto, quando você está na sua madrugada, quando você está na sua casa, você ama Jesus? O pastor contou uma história que um pregador pregou lindamente, e quando terminou de pregar, chegou um menino perto dele e colocou um bilhetinho no bolso dele, e ele ficou doido para chegar no quarto do hotel, na casa dele, igual todo qualquer itinerante, quando recebe um envelopinho, fica doido para chegar em casa para ver quanto tem dentro, de oferta. Vamos abrir o confessionário aqui, né? Quando ele abriu lá no quarto, estava escrito: pregador, você ama Jesus? E disse que aquele pregador, o pastor contando que aquele pregador ficou irado. Que menino petulante, que menino atrevido, falar um negócio desse comigo, que eu amo Jesus, olha o pregador que eu sou. E quando ele jogou o joelho no chão, ele começou a orar, e ele desabou em lágrimas, dizendo: Senhor, eu não te amo o suficiente. É possível você estar numa igreja, você ter uma carteirinha número 1, número 2, número 10, número 50. É possível a pessoa estar na igreja há 30, 40, 50 anos e ainda não amar Jesus. Porque quem ama Jesus abre mão de tudo por causa dele. Meu Deus, está forte isso aqui. Primeira pergunta, primeiro olhar de Jesus para Pedro. Pedro, olha para dentro de você. Segundo, Pedro, olha para frente, Pedro. Primeiro olha para dentro, segundo olha para frente. Por quê? Porque Jesus falou com ele: vai apacentar minhas ovelhas. Sabe o que atrapalha você servir a Deus melhor? São as coisas que você carrega do passado. A gente retrocede, irmãos. Você já viu uma mãe que tem um menininho de 2, 3 aninhos? O menino já está largando a fralda, o menino já está largando o bico, 4, 5 aninhos, já está largando o bico, né? Aí, daí a pouco, a mãe engravida de novo, aí nasce o outro pequenininho. Sabe o que o de 4 e 5 volta a fazer? Volta a querer usar fralda, volta a fazer xixi na roupa, volta a querer usar bico, porque fica querendo equiparar e voltar a buscar coisas para trás. Meu filho, minha filha, é daqui para frente. Senhor, eu te decepcionei muito até aqui, mas eu declarei para o Senhor que eu te amo. Sabe o que Jesus vai dizer? Levanta a cabeça e toca a vida. Chega dessas histórias enjoadas, chatas. Que aquela vez que aconteceu comigo, fez, pelo amor, ninguém aguenta escutar isso mais. É igual você encontra com a pessoa, é fácil. Você vê que a vez que eu fui operado, olha aqui a marca. A gente não aguenta mais ver uns trem desse, irmão. Uma vez eu machuquei meu dedo, olha aqui. Mas que a vez que me ofenderam, me tirou daquele cargo. Talvez já estava precisando tirar mesmo, dá glória a Deus. Pedro, olha para dentro. Pedro, número 2, olha para frente, Pedro.
Olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Passa em cima o pé desses negócios, levanta, dá uma sacudida assim na poeira e toca a vida, rapaz. Toca a vida, mulher de Deus. Chega! O rapaz termina com a moça, quer tomar chumbinho. Se toma pouco, é bom que mata lombriga, mas cuidado que pode matar. É que se ele não quiser namorar comigo, casar comigo, eu vou morrer. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e a vida vai continuar, porque antes de você já tinha vida, e depois de você a vida vai continuar. Aquele que você está tomando chumbinho por causa dele, vai casar com outro e você está morto. De repente é um tremendo abacaxi que Deus está tirando da sua mão para você não ter que cascar no futuro. Olha Deus falando aí. Levanta a cabeça, toca a vida, passa por cima. Não sei o que não sei o que, rapaz. Tem gente azeda, amarga, sofrendo porque foi ofendido e sofrendo com as suas próprias decepções. Eu mesmo fiz isso comigo. Até quando você vai carregar isso? Pelo amor de Deus. Deus está falando, irmão. E eu acho graça que quanto mais a palavra é dura, mais gente entra para assistir. Ninguém aguenta mais. Você já viu que a pessoa que tem distúrbio histriônico de personalidade, ele gosta de atenção, de vez em quando ele dá uma crise para morrer, aí chega um monte de gente lá perto dele, aí ele melhora. Melhora. O que ele queria? Chamar a atenção. Você não precisa de dar chilique. Se você estiver na presença de Deus, as pessoas vão querer chegar perto de você. Não é pelo que você sofreu, é pelo que você está vivenciando na presença de Deus. Amém, irmão? Passou. Primeiro olhar para dentro, segundo olhar para frente, terceiro olhar para cima. Por quê? Porque o Pedro é um camarada interessante, irmãos. Irmão, eu estou demorando, mas eu preciso concluir essa palavra. João capítulo 20. Se vocês não forem embora ainda, porque vocês estão recebendo. João capítulo de número 20, 21. Coloca para mim, Aloí. Versículo de número 20. João 21, 20. Eu aprendi e estou ensinando. Aprendi com outro e estou ensinando. Eu passei domingo, a parte da tarde, lendo isso, ouvindo e anotando. Jesus falou com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Quando você era novo, você cuidava, mais moço você cuidava, mas quando você ficar velho, as pessoas vão te conduzir. Não é assim que ele falou? Jesus falou com eles: vão te conduzir. Agora no 20, olha o que o Pedro perguntou para Jesus. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era? Vou perguntar de novo, é isso mesmo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem? João. E aquele discípulo que nasceu e recostava também sobre o peito de Jesus. E aquele que Jesus disse, aquele que havia perguntado: Senhor, quem é que vai trair o Senhor? Presta atenção para você entender. Olha para cá. Jesus está conversando com Pedro, falando um monte de coisa. Dirige as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quando você era moço, você cingia, agora eles vão te guiar pela mão. Aí Pedro olhou e viu que o João estava vindo. Sabe o que Pedro falou? 21. Senhor, e esse aí? O que vai acontecer com ele? A resposta de Jesus: não interessa para você não, cabeção. Jesus nunca falaria isso. Cabeção que eu quero dizer é cabeça dura. Ô João, ô Pedro, o que você tem a ver com esse que me seguia aí? Se Jesus fosse eu. Mas Jesus disse algo mais ou menos assim. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, isso importa alguma coisa para você? Larga a vida dele e segue-me. Podia ter ido dormir sem essa, fala a verdade, irmão. Tipo assim: faz o que eu te dei para fazer e para de preocupar com a vida dos outros. E tudo bem
bem, Senhor, mas e o João? Aí Jesus falou: e se eu quiser que ele fique vivo até o arrebatamento da igreja, você tem alguma coisa com isso? Faz o seguinte: se eu quiser que ele fique até o meu arrebatamento, então eu posso fazer que ele fique. Agora você, esquenta com isso não, viu? Olha para cima. Deixa eu te falar um negócio. Deixa para trás quem não está querendo. Deixa Deus tratar com ela, com ele. Deixa Deus tratar com quem quiser. Se comprometa com Deus. Olhe para cima. Olhe para dentro, olhe para frente e olhe para cima. Foi por isso, irmãos. Olha o 22, o 23, versículo de número 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos aquele dito que João não ia morrer. Ixi, o João não vai morrer não. O João vai ficar vivo até a volta de Jesus. Ele estaria hoje completando 2021 anos. Pai do Senhor, irmão João, está completando quantos anos? Estou com 2021, meu filho. Vai arredondar agora 2040 mais ou menos, que ele tinha uns 30 e pouco, certamente. Divulgou entre os irmãos que ele não ia morrer. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Jesus disse assim: se eu quero, ele pode ficar, mas eu não quero não, ele vai morrer. É tipo assim, né? Amém, meus irmãos? Olha aqui para minha mão. Olhar para dentro, olhar para frente, olhar para cima. Deixa todo o embaraço, fica de pé. Tem alguém tentando te atrapalhar? Fica de pé. Tem alguém querendo te impedir? Olha para Jesus. Mas deixa eu te falar um negócio. Para de olhar também para a vida dos outros. Leva mal não, irmão. Mas tem hora que a gente tem que falar uns negócios. Meu pastor tratou com um, mas não tratou com o outro. O pastor levou pão, não sei o que, para não sei quem, não levou para mim. O pastor comprou um comprimido para dor de cabeça para Alexandre e não comprou para o Daniel. E que o pastor, e não sei quem, o pastor Simar fez isso e o Daniel não fez isso. O quê? Se eu quiser levar, vou falar igual Jesus, eu levo para quem eu quiser. Fica firme que eu vou continuar sendo seu pastor enquanto Jesus quiser. Os irmãos estão entendendo? Olhar para dentro, olhar para frente, olhar para cima. Pastor, vai ter consagração. Se o outro for consagrado e eu não for, cumpra o teu ministério. E não esquenta a cabeça com ninguém não, porque Jesus tem encontros curadores. Você achou que você sabia alguma coisa no Evangelho de João, né? Eu também achei. E eu vi que eu não sei quase nada ainda. Amém, irmão? Com dó do Reginaldo, tadinho, viajou 6 horas, está aqui quase. Vi uma distância dessa para apanhar igual ele apanhou essa noite. Estou brincando. Aleluia. Estenda assim a sua mão. Vamos cantar aquele A Minha Vida Eu Entrego. A minha vida eu entrego a ti, pois o seu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Senhor, eu quero te louvar esta noite. Eu quero te agradecer pelo teu amor. Quando aprendemos com João, que nem mais ideai galhas esta noite, Senhor, que nesta noite haja encontro para transformar vidas, Senhor. Que vidas sejam transformadas como Natanael, como Nicodemos, como a samaritana, como a mulher pecadora.
Oh glória. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aqueles que vieram aqui esta noite, que estão ainda duvidosos na fé, cure o coração e que possa haver comprometimento contigo esta noite. Eu oro, Senhor, e te agradeço por esta palavra, por esse culto tão especial, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando. Deus te abençoe. Divulgue esta mensagem. Se você quiser fazer contato conosco, pode colocar o seu nome, o seu contato na barra de comentários. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.